Olá, graças a paz, meu irmão, graças a paz, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu hoje quero ministrar uma palavra do seu coração, uma palavra de encorajamento ao seu coração, que está aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. Nós vamos falar sobre um assunto muito sério hoje, né? Então eu quero ler aqui para você já. O 26 diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a ira, sobre a raiva. Um assunto que eu acredito que é muito importante nós falarmos, né? Nós precisamos falar sobre isso. Como cristãos, não é o fato de nós sermos cristãos, de termos entregado nossa vida a Jesus, que nós já passamos a ser pessoas assim tão calmas, tão tranquilas, né? Nós temos as nossas lutas pessoais, alguns mais irados, outros menos irados, mas tem aquele momento que nós somos provocados à ira, né? Então nós precisamos estar atentos sobre isso e não dar lugar ao diabo. O Senhor, ele chama a nossa atenção aqui na palavra, né? Ele começa dizendo aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós não vivermos como nós vivíamos antes, né? Nas práticas antigas aqui no capítulo 4. E ele vem a esse ponto, né? Ele fala sobre não mentir, primeiro no 25, e depois sobre cuidado com a ira. Cuidado, não se pôr o sol sobre a nossa ira, é não deixar, sabe, que aquela situação que aconteceu durante o nosso dia vire à noite com a gente. Nós não podemos levar para a cama uma situação que nos deixou irado, nos deixou irritado, e nós precisamos aprender a lidar com a ira, lidar com a raiva, né? E o Senhor diz assim, olha, lidem com a raiva rapidamente, resolva a situação rapidamente, né? Tem até um provérbio que diz assim, que o tolo, ele expande toda a sua ira, mas o sábio, ele reprime e aplaca. Então é isso que o Senhor manda nós fazermos. Não é que nós vamos só reprimir, vai ficar ali aquela raiva guardada no coração. Não, é para reprimir e aplacar. Até uma mulher de Deus muito abençoada que me ensinou no passado, ela dizia sempre assim, que crente não leva desaforo para casa. Por quê? Porque crente resolve na hora, perdoa na hora. Então, é muito interessante essa frase dela, né? Nós não podemos levar desaforo para casa, mas não porque nós vamos resolver com briga, né, na hora, mas porque nós vamos reprimir e aplacar a nossa ira. Por quê? Porque nós não podemos dar lugar ao diabo. O Senhor fala isso. Nós não podemos nos deixar ser vencidos. A gente tem que tomar muito cuidado com as artimanhas do diabo. A palavra diz, os ardis de Satanás. E se nós ficarmos irados e guardarmos a ira no nosso coração, essa ira ela vai nos adoecendo por dentro. Aí existe até, né, uma palavra dos médicos, cientistas, pesquisadores, de que a pessoa, a ira, ela movimenta a parte bioquímica do nosso organismo. Ela pode alterar a nossa bioquímica, altera causando enfermidades, todo tipo de enfermidade, dores no corpo, pressão alta, os batimentos cardíacos aumentam, problema de coração, problema nos rins, várias situações podem ser ocasionadas pela raiva, pela ira. É por isso que o Senhor nos manda tanto para nós nos cuidarmos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque fisicamente nós podemos ficar doentes. Há diversos tipos de cânceres que são causados pela ira, pela raiva, pelo ódio, porque vai matando as células saudáveis, né? E também emocionalmente, nós precisamos tomar cuidado emocionalmente, porque nós podemos ferir pessoas. Quantas situações em famílias, né? Famílias divididas por causa da raiva, por causa da ira, pessoas que não se falam dentro da mesma família por causa da ira. E espiritualmente, nós nos afastamos de Deus quando nós ficamos irados, quando nós damos lugar à ira, damos lugar à nossa carne. E quantas pessoas têm problema, né? Principalmente, eu acho, quem dirige, né? Que passa a raiva no trânsito. Então, é muito importante isso, meus queridos. Não deixar que a ira durma com a gente. Nós não podemos, tem que resolver durante o dia. Resolve o que tem que resolver, perdoe quem tem que perdoar, né? Abençoe. O Senhor manda nós abençoarmos até aquele que nos faz mal, né? Nós temos que orar, abençoar as pessoas, aprender a lidar com a ira. Enquanto nós estivermos aqui na terra, estivermos com esse corpo, nós vamos ter que aprender a lidar com a ira, com a raiva e com muitos outros sentimentos que nós temos. Então, o que o Senhor quer é que nós aprendamos a lidar com isso com sabedoria, né? Não dar lugar realmente à nossa carne, à raiva, à ira, né? Eu até fiz algumas anotações, né? Eu escrevi assim, lide rápido com a raiva para que o diabo não leve vantagem sobre a sua vida, né? Nós precisamos lidar muito rápido com a raiva, né? Como disse a minha mentora, né? Crente não leva desaforo para casa, perdoa na hora. Então, se alguma situação te causa raiva, aprenda a lidar com isso com sabedoria, na palavra, né? A palavra do Senhor, como eu falei em Provérbios,
que o tolo ele expande toda a sua ira, e nós não somos tolos, nós somos filhos de Deus, somos sábios. Então nós não podemos expandir a nossa ira, deixar que a raiva tome conta de nós. Mas nós precisamos reprimir e aplacar com sabedoria, com graça, sabe? Pedindo graça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda nessa situação. Estou com muita raiva, mas me ajuda a não deixar que a raiva me faça fazer alguma coisa, a agir de forma errada, a pecar contra o Senhor, a pecar contra o meu próximo. Então essa eu creio que deve ser uma oração feita todos os dias, principalmente quem dirige, né? Já sai de casa dizendo, Senhor, me guarda, me livra, Senhor, porque muitas pessoas reclamam de passar raiva no trânsito, né? E em qualquer lugar nós estamos sujeitos a isso, porque pessoas são pessoas, né? As pessoas têm dias que não estão bem-humoradas, já sai de casa mal-humorada, nos atendem mal nas lojas, né? Nos atendem mal nos lugares onde a gente vai, e nós precisamos também aprender a lidar com isso, né? Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para nós aprendermos realmente a lidar com a ira, né? Porque Deus, olha, eu escrevi aqui também, Deus sabe que a raiva é perigosa e destrutiva para nossos corpos, porque a raiva ela devora por dentro. Como eu falei, quantos cânceres são causados por causa de raiva, né? De mágoa. Então, querido irmão, querida irmã, vamos aprender realmente, né? A administrar essa questão da raiva, a liberar perdão, a não guardar a raiva, não deixar que a ira durma com a gente, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Amém? Para que o diabo não leve vantagem sobre nós. Tá com raiva de alguém? Perdoe, abençoe, ore. Eu ouvi uma vez de um pastor que ninguém consegue orar, ninguém consegue ter raiva, né? Odiar quem você ora. Se você está orando por alguém, você não consegue ter ódio e orar ao mesmo tempo pela pessoa. Então, é por isso que o Senhor nos manda abençoar e não amaldiçoar, orar por quem nos persegue, por quem nos faz mal, né? Porque enquanto a gente ora, não tem como a gente odiar, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, curtir, né? Deixar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar os meus vídeos, compartilhar o meu canal, amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.